Necessito de tradutor, que necesita un traductor, senão não vou me compreender nada. si no, no comprendemos muy bien. Te quero dar graças, Pai. Queremos darte gracias, oh Padre. Tu és digno de honra e de glória. Tú eres digno, Rey de gloria. És tu que provocas tudo isto. Tú que tienes el propósito de todo eso. És tu que nos transformas. Eres tú quien nos transforma. És tu que nos contaminas com o teu amor. Eres tú quien nos contagia con tu amor. És tu que nos mostras o Pai. Tú quien nos revelas el Padre. És tu que nos perdoas. Tú que nos perdonas. A ti toda a honra, Senhor. A ti toda honra, Señor. Obrigado por esta família. Gracias por esta familia. Obrigado por remar. Gracias por remar. Obrigado pelo Espírito que vive entre nós. Gracias por el Espíritu que está entre nosotros. Que nos guias, Que nos guía, que nos multiplicas que nos multiplica e que nos fazes amar os outros y que nos hace amar unos a los como otros. tu nos amas, Pai. Como nos amas, oh Padre. Senhor, te peço nesta tarde te pido en esta tarde que tu semeies a palavra no coração de cada de nós. que trae la palabra en nuestros corazones. Que tu nos laves e que tu nos santifiques. Que nos laves y E santifique. que tu nos faças ver o mundo como tu o vês. Que nos hace ver el mundo como lo ves. O mundo, Senhor, que necessita do teu amor, Un mundo que necesita de tu do amor, teu sangue, de tu da sangre, tua compaixão. de tu E compasión. utiliza as nossas mãos, Que Pai. utiliza nuestras manos. Utiliza o nosso coração, Que utiliza Senhor, nuestro corazón para abençoar, para bendecir, para ajudar, para ayudar. no nome de Cristo. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Esta manhã quero-te falar de Pedro. Quiero, Me fal- encanta o apóstolo Pedro. quiero hablar del apóstol Pedro, que me encanta. Em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5. Jesus tem uma experiência tremenda com Pedro. Jesús tenía una experiencia tremenda con Pedro. Jesus passava junto à praia Jesús pasaba junto a la playa e Pedro estava sentado a lavar as redes. y Pedro estaba sentado a limpiar sus redes Estava a trabalhar. para trabajar. Era um pescador Era un pescador e utilizava as redes e os barcos para poder ter a responsabilidade de sua y família. utilizaba las redes y los barcos para trabajar y cumplir con la responsabilidad con su familia, Juntamente com seu irmão. juntamente con su hermano. E nesse preciso momento Jesus chega a Pedro Y en este preciso momento Jesús acércase a Pedro e fala com Pedro. y habla con Pedro. É importante que eu fale a este povo, Es importante que fale a este povo, que hable a este pueblo, a esta multidão. a esta multitud. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas 5, versículo 1. Apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago em Genezaré e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinando do barco a multidão. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio las barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavavam sus redes. O desejo do meu coração é que nós possamos entender o que Jesus quer de cada de nós. Eso es lo que tenemos que entender, lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Ele apartou cada de vós para poder-lhes falar. Y apartó a cada uno de nosotros para hablarnos. E que nosso coração possa estar
receptivo a escutar a palavra de Deus. y que nuestro corazón pueda estar sensible para escuchar la palabra de Dios. Porque Jesus, quando chama esta multidão, é para lhes falar, para lhes motivar e para lhes Y exortar. cuando Jesús llama a la multitud es para hablarles, para motivarles. E nós sabemos que a palavra de Deus nos santifica. Y sabemos que la palabra de Dios nos santifica. O título desta predicação é que nós possamos crer ao poder da palavra de Deus. El título de esta predicación es para que podamos creer en la palabra de Dios. Porque nada se pode fazer sem a palavra de Deus. Nada podemos hacer sin la palabra de Dios. Ele nos diz o que é impossível ao homem é possível a Deus. Y nos dice que lo que es imposible al hombre es posible para Mas Dios. Deus vai tornar as coisas possíveis Pero Dios va a tornar las cosas posibles através de ti, a través de ti, através de nós. a través de nosotros. Ele quer realizar esse milagre através de cada Dios de nós quiere outros. realizar este milagre a través de nosotros. Entrei em remar faz 30 anos. Y estoy en Rema hace más de 30 años. Estava completamente perdido. Estaba completamente perdido. Não tinha solução à minha vida. No tenía solución para mi vida. Os medicamentos, Los os medicamentos, doutores, los doctores, os psiquiatras, los psiquiatras, os feiticeiros. los hechiceros. A minha mãe me enviava para todo lado Mi madre iba conmigo a todos los sitios buscando solución e nada solucionava. y no conseguía encontrar. Mas quando entrei neste ministério Pero cuando venir a este ministerio e vi o amor que me contaminavam, y ver el amor que me daban, porque me contaminavam, porque eu falava mal, os insultava, el amor me contagiaba, aunque yo les correspondía de manera mala. fugia da quinta, fumava, era agressivo para quem me fazia do bem. Huía constantemente, me volvía a los vicios y no hacía Mas bien. esses missionários espanhóis em Portugal, a cada momento me recebiam e me davam palavras de ânimo. Y todas las veces que huía y volvía, me recibió en este ministerio con amor y me daban palabra de ánimos. E me falavam de Jesus. Y me hablaban de Jesús. E a primeira vez que senti que fui tocado por Deus Y la primera vez que sentir que he sido tocado por Dios foi através do louvor, ha sido a través de la alabanza, foi através da palavra. a través de la palabra. E ha aberto o meu coração Y abrí mi corazón e cumpri o que Jesus diz aqui neste momento. y ha cumplido en mi vida lo que Jesús dice en este momento de la Me palabra. pôs à parte Me ha puesto aparte para me falar, para hablarme, para me santificar, para santificarme, para me perdoar para perdonarme para me utilizar. y para O utilizarme. meu desejo do meu coração esta manhã El deseo de mi corazón en esta mañana, é que tu aceites verdadeiramente que Deus te ha chamado esta manhã si para te falar. sientes verdaderamente que Dios te ha llamado en esta mañana y te ha apartado para hablarte. Diz que Pierre, Dice que el Simón trabalhava trabajaba em lavar as redes, en limpiar sus redes. para que as redes, para mim, simbolizam as mãos, Las redes para mí simbolizan las manos, a que as suas mãos possam estar limpas para serem utilizadas por Deus. para que las manos puedan estar limpias para ser utilizadas por Dios. E quando o Senhor reclamou os dois barcos, Y cuando el Señor ha reclamado las dos barcas, Deus reclamou o coração destes homens que verdadeiramente ele pudesse entrar dentro do seu coração. Dios también ha reclamado sus corazones para que Cristo pudiese entrar en sus corazones. E quando Pedro aceitou essa vontade de Deus, Y cuando Pedro ha aceptado, recibido esta voluntad de Dios, dar o que tinha, os seus barcos, dieron todo lo que tenían, sus em barcos, benefício de Cristo, en beneficio, en favor de Cristo. diz a Bíblia Dice la palabra que a palavra de Cristo vai transformar completamente a vida de Pierre. que la palabra de Cristo iba a transformar completamente sus vidas viejas. Porque Pierre escutou a Cristo. Porque Pierre
Pedro, perdón, porque Pedro había escuchado a Cristo. Pierre, em francês, não? Isto é uma machina, à la vie, hein? Francês, anglais. Que estaba hablando en francés. Mesmo em português não prego, só prego em francês e inglês. que entre francés y Então, inglés. perdona-me. Discúlpame. Então, quando Pedro aceita de todo o seu coração, acepta de todo su corazón pôr à disposição de Deus, a ponerse a la disposición de Dios, Jesus vai transformar Jesús va a transformar a forma dele trabalhar, la manera de él trabajar, a forma dele ver as coisas. la manera de Pedro ver las cosas. Então diz a Pedro: Entonces le dice, entra dentro da tua barca entra en tu barca e vai ao mar e pesca. y vete al mar y pesca. E Pedro, como tinha caráter, o coração na boca, Y Pedro, como tenía un carácter fuerte, e dizia a Jesus: y contestaba a Jesús, nós trabalhamos toda a noite nosotros hemos trabajado toda la noche e nada pescamos. y nada hemos pescado. Então Pierre veio assim Entonces Pedro se ha puesto de tal manera e ha dito: Jesus me fala. y Jesús le dice, Então era impossível que ele o contraria. era imposible contrariar a la A palabra de única Jesús. coisa era de obedecer à palavra de Jesus. La única opción era creer en la palabra de Porque ele Jesús. tinha-lhe dado o barco. Porque le Ele tenía tinha dado os barcos. dado los barcos. Tinha-lhe dado as mãos. Había dado ya donada al Cristo las barcas, sus manos, Lavado pela palavra escutada de Jesus. lavado por su palabra. Então era importante que ele pudesse obedecer a essa palavra. Entonces era importante que él creyese en esa palabra. E diz a palavra de Deus. Y dice la palabra del Señor. Respondeu Simão no verso 5. Y respondió Simón en el Mestre, versículo havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as tuas redes. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Nós sabemos perfeitamente quando estamos cansados, facilmente a crítica entra em nosso coração e em nossa boca. Sabemos que cuando estamos afatigados, cansados, fácilmente entra la queja en nuestra boca, en nuestro corazón. Facilmente nos deixamos ir pela emoção. Fácilmente vamos por la emoción. Mas neste preciso momento, Jesus tinha que transformar o coração de Pierre. Pero en este momento preciso, Jesús estaba transformando y quería transformar el corazón de Pedro. Jesus queria utilizar a Pierre que as coisas se tornassem possíveis. Jesús estaba enseñando a Pedro para que las cosas se tornaran posibles. E a única forma Y la única manera de Jesus manifestar esse impossível na vida de Pierre de Jesús manifestar ese milagro en la vida de Pedro era que Pedro continuasse a obedecer a Jesus. era que Pedro continuase a obedecer y a escuchar a Jesús. Estou cansado, Senhor. Pedro, estoy cansado, Señor. Trabalhei toda a noite. Trabajé toda la noche. Nada pescamos. Nada hemos Mas pescado. sobre a tua palavra. Pero sobre tu palabra. Sobre a tua palavra. Sobre tu palabra. Eu irei. Yo iré. Gloria a Dios. E assim foi. Y así ha sido. Diz que o ensinamento que Pedro recebe, Dice que la enseñanza que Pedro ha tenido sei que entra numa alegria, numa satisfação, que a palavra de Deus se tornou vida dice que no seu se coração. tornó en su corazón algo nuevo, vida, una satisfacción. No verso 6 diz a palavra: fazendo assim, El versículo 6 nos dice, colheram uma grande quantidade de peixe que rompiam as redes. y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quer dizer que em obedecer a Cristo, Es decir, en obedecer a Cristo, o Senhor manifestou a sua glória. el Señor ha manifestado su gloria. E diz que as mãos que eram santificadas por Cristo, Y dice que las manos que han sido santificadas por Cristo, Pedro não podia ter em suas mãos essa bênção. Pedro no podría tener en sus manos Era enorme. otra cosa que ese no. Não quer dizer que ele não podia reter a bênção que tinha em suas mãos. Pedro no podría retener la bendición en sus Porque as mãos manos. de Pedro tinham sido santificadas Porque pela sus palavra manos de Deus. habían sido santificadas. Então diz que essa quantidade de peixe
Porque esa cantidad de peces lhe rompiam as redes. rompían las Quer redes, dizer, teria que sair das mãos de Pierre, que tenía que salir de las manos de Pedro, no podía de estar Pedro, para retenidas abençoar os demais. para bendecir a los E no demás. verso 7 diz: El versículo e 7 fizeram nos dice, sinal aos seus companheiros. entonces hicieron señas a los compañeros. Chamaram os companheiros. Eu creio que escutamos o testemunho da minha mulher e no momento que dizia que nós estamos em missão, aí estamos, miles de missionários não somente por África, por todo lado. Entonces llamar a los compañeros, creo que hemos escuchado el testimonio de mi mujer sobre los misioneros que están esparcidos por todos los lados E en os África, contentores que recebemos de Espanha, y lo que recibimos de España, lo damos e o compartilhamos com os lo demais. damos y lo compartimos con los demás. Estamos numa prisão, uma das mais violentas em Abidjan. Estamos en una de las cárceles más violentas donde Dios nos ha llevado. Miguel, ele conhece, se chama Maca. Miguel lo conoce, se llama Maca, E faz 27 anos que damos comida aí. y hace 27 años que servimos alimentos y damos comida en esta cárcel. Uma prisão com capacidade para 2.400 pessoas. Una capacidad de prisioneros allí de 2.400 personas, E vivem 7.000 pessoas. y viven 7.000 personas. E o Ministério de Remar visita aí cada dia, Y el Ministerio de Remá va allí día por día, com comida para o corpo con comida para el físico e comida para o espírito. y comida para el E espíritu. hoje, por la misericórdia de Deus, Y hoy, por la misericordia de Dios, 60% dos nossos obreiros em Remar, 60% de nuestros obreros en que Remá, servem em 14 países em África, que residen en 14 países en África, saíram das prisões salieron de las cárceles e que servem outros prisioneiros. y que sirven a otros O encarcelados. Estado nos ha dado escritório de Remar dentro da prisão. El gobierno nos ha dado una oficina dentro de la cárcel, E são ex-prisioneiros que estão aí nos y son escritórios encarcelados que están ahí trabajando e que são exemplo, y que son e que ejemplos são uma motivação, y que son e que motivadores são uma alegria, y que son de alegría, porque antigamente estavam tristes, porque antes estaban antigamente entristecidos, estavam presos encadenados, e Cristo los ha y libertado. Cristo os ha liberado. Então glorificamos a Deus Y glorificamos a Dios porque se cumpre esta palavra. porque se cumple esta palabra. Esta palavra se cumpre. Esta palabra se cumple. Se cumpre no momento que a bênção vem às tuas mãos. Se cumple en el momento que la bendición llega en tus manos Elas serão compartilhadas com os demais. y serán compartidas con otros, con los demás. Nós damos com alegria. Y damos con Porque alegría, vós outros dão com alegria. porque vosotros dais con E alegría. quero aproveitar este tempo Y quiero aprovechar este tiempo por agradecer a Deus em vossas vidas. para agradecer a Dios por vuestras vidas. Amém? Amén. E diz quando chamaram os companheiros que estavam num outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal quase iam a pique. Verso 7. Entonces, y vinieron, el 7, ¿no? Sim. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. E chamamos uns aos outros. Y llamaron unos a los otros. Sustentamos-nos uns aos outros. Sostenemos unos a los otros. E contaminamos-nos em nos dizer para suportar uns aos Y outros. contagiamos unos a los otros para que en amor nos E soportamos. esta palavra se torna real no nosso Y ministério. esta palabra se torna real en nuestro ministerio. No nosso ministério vimos dia após dia En nuestro ministerio vivimos día tras día como Deus é misericordioso conosco. como Dios es misericordioso con nosotros. Mesmo em momento de guerra, Mismo en un momento de guerra, mesmo em momento de deserto,
Mismo en un momento de desierto, mesmo em momento que não compreendemos, en momentos que no comprendemos, Deus é fiel. Dios es fiel. Ele não muda. No cambia. Nós podemos mudar. Nosotros podemos cambiar. Podemos ter uma atitude um pouco louca. Podemos cambiar de actitud, Mas Ele fica constantemente o que Ele é. pero Dios es constante. Ele é Pai. Él es Padre. Ele é misericordioso Es misericordioso para com todos nós. para con todos nosotros.